Não sei se você se lembra, mas nós estamos numa série baseada em 1 Coríntios, no capítulo de número 5 hoje. Mas a gente está expondo o livro, não sequencialmente, não todo ele, mas partes dessa carta. Na primeira mensagem eu comentei que a estrutura desse livro possui 5 divisões. A primeira falava sobre uma igreja bem dividida, dos capítulos 1 até o capítulo 4. Do capítulo 5 em diante entramos na segunda divisão. E agora Paulo trabalha assuntos mais complexos dessa igreja, porque são assuntos voltados para a área sexual. E talvez por isso você entenda o motivo das crianças até 12 anos nos deixarem nos cultos da manhã do mês de julho. Isso vai acontecer nas próximas semanas também. O que eu quero dizer para você é que Corinto era uma igreja muito complicada. Muito complicada. Ela estava localizada em uma região geográfica chamada de Istmo. Istmo é quando o continente estreita e depois ele alarga. Essa junção de águas próximas ao continente se chama istmo. Corinto estava encravada neste istmo. Ela tinha 2 portos, importantíssimos economicamente, e recebia povos dos mais diversos lugares. Gente muito nova frequentava aquela cidade. E você sabe que quando você junta muito jovem, sem Deus, em um lugar, o que aflora são questões da sexualidade. É muito hormônio junto. E eles não sabem o que fazer com isso. E acabam fazendo muita besteira. Paulo escreve para essa igreja, que nasceu nesse ambiente. Prostitutas cultuais, trocas de casais, uma orgia acontecendo ao ar livre. A igreja de Jesus nasce nesse ambiente. Obviamente, ela começou a sofrer influência. Gente nova chegando na igreja. Lembra quando eu falei que toda igreja enfrenta problema? Existe o problema de igreja viva, e é esse o problema. É gente nova chegando cheio de problema. E existe o problema da igreja morta, que não tem esses problemas. Todo mundo é igual, todo mundo se veste igual, todo mundo adora igual. A gente vota no mesmo partido, vai no mesmo restaurante. Graças a Deus não é o nosso problema. Corinto tinha essa dificuldade. E Paulo escreve agora uma dura palavra para esses irmãos. E ele começa o capítulo 5 dizendo assim: comenta-se por toda parte que há imoralidade em seu meio. Imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Quando Paulo escreve isso, ele usa um tempo verbal para a palavra manter, que é de continuidade. Ele não está dizendo, eu soube de um episódio que aconteceu entre... Não. Ele está falando, acontece com regularidade, com constância no seu meio, uma coisa que não acontece nem com quem não acredita em Jesus. Paulo levanta esse absurdo. E aí pensa comigo. Imagine como que isso chegou até Paulo. Ninguém pegou o celular e, nossa, Paulo tem que saber disso. Onde Paulo está?
Como é que essa carta vai chegar até ele? Como é que nós vamos notificá-lo desse problema? Foi empenhado recurso, tempo, estratégia para que isso chegasse até ele. Demorou. E quando chega, ele também tem que dedicar tempo, recurso e estratégia para responder a esse problema da igreja. E qual era o problema? Isso estava acontecendo e olha a reação dos irmãos da igreja de Corinto. Nós somos uma igreja conectada plenamente com a cultura, Paulo. A cultura faz e nós também fazemos. Estamos plenamente envolvidos. Eles se orgulham disso. E Paulo está dizendo, como é que vocês estão se orgulhando disso? Se até as pessoas que não fazem parte da comunidade de fé está olhando para vocês e dizendo que esses caras são muito doidos. Que igreja maluca que é essa? Qualquer semelhança com o mundo de hoje é coincidência só, tá? É só coincidência. Eles não conseguiam ver que eles estavam vivendo em constrangimento, vergonha. Por que eles não admoestaram esse indivíduo? O texto não fala. Será que ele era influente? Será que era um líder da comunidade? Será que era algum famoso que havia se convertido e agora frequentava a igreja? Será que ele tinha um dízimo bem gordo? E que ninguém ousaria repreendê-lo porque... Imagina ficar sem o dízimo daquele irmão. Paulo está dizendo, não se orgulhem disso. Aí ele continua, versículo 2. A atitude de vocês não é de orgulho, é lamento. Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Lamento é uma palavra utilizada para luto. É o choro da dor da perda. Paulo está dizendo, vocês deveriam estar de luto diante de uma notícia como essa. Não tem como se alegrar. Não tem orgulho. Tem lamento. E aí Paulo continua a ordem da exclusão da comunhão. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, eu estou presente em espírito. E como se estivesse aí, já condenei esse homem. Em nome do Senhor Jesus. Convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito, e o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Quando Paulo fala sobre essa atribuição da igreja, isso daqui é maravilhoso. Porque Paulo, na qualidade de apóstolo, ele está dizendo o que a igreja deve fazer. Ele não está dando uma ordem baseada no que ele acha que deve ser feito. Eu já decretei, mas reúnam a igreja, a liderança, o povo e tomem a providência. Não existe na igreja, quando o assunto é disciplina, uma posição unilateral de uma só pessoa. É o conselho, é o corpo, é a assembleia, é o povo. Seja qual for a designação da sua denominação. Isso faz com que a gente entenda um pouquinho algumas outras passagens do Novo Testamento e a gente já vai chegar lá. Quando a gente lê uma passagem como essa, a gente se pergunta, puxa vida, como assim, pastor? Expulsar alguém da igreja? Onde é que fica o nosso amor incondicional? Onde é que fica a nossa aceitação?
Onde é que fica a nossa tolerância? Deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso amor continua sendo incondicional. A comunhão é condicional. O amor não. Porque comunhão significa que nós temos valores significativos em comum. Nós estamos unidos nisso. Nós podemos amar sem ter comunhão. Nós podemos amar sem passar a mão na cabeça. Nós podemos amar sem engolir sapo. Nós podemos amar dizendo a verdade, admoestando, disciplinando, porque nós somos movidos por um amor incondicional. O que permeia toda essa carta é amor. Não é vingança. Nós não fazemos isso porque o nome da igreja vai para o lixo. Nós trabalhamos disciplina porque isso é uma ordem de Deus e glorifica a Deus, e purifica a igreja, e preserva o povo, e permite com que pecadores se arrependam e venham. Toda aquela igreja era formada de pessoas complicadas. Qual igreja? A igreja primitiva. Se você pega a própria história de Paulo, é um assassino. E até onde eu sei, não temos nenhum assassino entre nós. Desconheço alguém que tenha cumprido pena de assassinato e que esteja aqui no nosso meio. A igreja primitiva tinha. Desconheço a história de uma prostituta que se converteu e que era endemoniada. Acho que não temos no nosso meio. Se tivéssemos, não seria nenhum problema. Nem o assassinato, nem mesmo a prostituição. Porque nós teríamos histórias de redenção, de pessoas que confessaram o seu pecado, entenderam o seu erro, amaram a graça, abraçaram a graça, o evangelho, e agora tem uma nova história para ser contada. A disciplina, ela vem como um intuito de manter o amor incondicional, mas de entender que a comunhão não é incondicional. Nós não comungamos a qualquer preço. Nós amamos a qualquer preço, ainda que seja o preço da disciplina e da exclusão. E aí no versículo 5 vem uma das frases mais duras dessa palavra de Paulo. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Você consegue imaginar uma sentença como essa? Você consegue imaginar você dizendo isso para alguém? Difícil. A gente chega agora no versículo 5 e a gente começa a sair da parte rasa da piscina e ir para a parte mais funda. E nessa parte mais funda da piscina, você tem que saber nadar. Senão você vai afogar. Porque é aqui que muita gente se perde. É aqui que muita gente olha para esse versículo e atribui a ele uma dimensão de vingança. Manda logo para o diabo. Afinal de contas, a gente fala, o diabo que te carregue. Nossa, pastor, é quase bíblico, né? É que você esquece a parte principal. Paulo está dizendo que essa pessoa está vivendo uma situação tão obstinada, que talvez o meio pelo qual ele entenda a sua obstinação seja fora do guarda-chuva de proteção do povo de Deus. Como assim? A igreja é um guarda-chuva de proteção. Ela é um lugar onde você desfruta
de coisas magníficas que guardam e protegem você. E eu não estou falando aqui que daquela porta para dentro existe um campo de força que protege você de tudo que é mal. Não é isso. O que eu estou dizendo para você é que esse ambiente chamado corpo de Cristo permite que você ouça a palavra. E ouvindo a palavra, seja convencido de ações e atitudes que você tomaria na sua vida. De caminhos errados que você iria traçar. E se arrependendo e vindo, você é protegido. Nesse ambiente chamado corpo de Cristo, você tem a bênção de estar com pessoas que te amam de maneira genuína. Gente que sabe o seu nome, sabe a sua história, ora por você, liga para você, te socorre em tempos de dificuldade. Esse é o guarda-chuva da proteção. Nesse ambiente chamado igreja, você participa de sacramentos. Você compartilha a mesa do Senhor, é alimentado. Isso protege e guarda você. Paulo está dizendo, essa pessoa está tão obstinada que ela tem que ser tirada desse guarda-chuva e ser colocada na tempestade que é viver sobre a influência de Satanás. Para que o seu corpo, a sua mente, o seu coração sinta os efeitos da ausência da beleza do corpo. E por meio disso, se arrependa e haja salvação para a sua alma. A maneira como Paulo constrói os versos consecutivos, ele vai entrar numa história magnífica do Antigo Testamento chamada Páscoa. Porque ele vai falar sobre o fermento. Quando ele introduz o fermento, ele está falando da purificação. E automaticamente não tem como nós associarmos a Páscoa com esse texto sem a gente se lembrar de que o maior evento que aconteceu na celebração da Páscoa foi a morte do Cordeiro e o sangue que foi passado nos umbrais das portas. Ou seja, dentro da casa que havia sido lançado sangue, havia cuidado e proteção. O espírito da morte não entrava ali. Fora da casa ou fora do sangue, você estaria sujeito aos efeitos da maldição do espírito da morte. Paulo está dizendo, exponha essa pessoa às consequências e os desejos do seu próprio coração. Mais ou menos uma conexão com Romanos capítulo 1. Entregue essa pessoa aos desejos do seu próprio coração, que estão conectados com Satanás. Deixe essa pessoa. A partir disso, nós podemos pensar o seguinte, tá bom, mas existem passos que devam ser feitos antes de uma pessoa ser exposta, ser excluída da igreja e viver debaixo do poder de Satanás, fora do guarda-chuva de proteção, fora desse ambiente do sangue de Cristo. Existe. Aqui, a gente vai fechar um parênteses em Corinto. A gente pega a primeira carta de Corinto, deixa de lado, e a gente abre agora Mateus capítulo 18, para entender o que é que Jesus Cristo disse a respeito da admoestação de pessoas que estão obstinadas com o seu pecado. Então, em Mateus capítulo 18, nós temos 4 passos
para que a gente chegue onde Paulo está, que é a exclusão desse irmão. Primeiro passo. Lá em Mateus 18, Jesus diz que é necessário uma correção particular. Verso de número 15. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular, chama-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. É muito simples. Quando você identifica uma pessoa que está cometendo um pecado e ela não percebeu que aquilo é um pecado, você chega nessa pessoa, só você e ela. Você não manda mensagem pelo WhatsApp, não fala por telefone, não comenta no post em que ela fez, bebendo, dançando, seminua na praia. Não faça isso. Converse pessoalmente com essa pessoa. E aqui tem uma característica muito interessante, porque na língua grega a palavra particular significa particular. É você e ela. Só. Vá até ela. Fale com ela. Admoeste essa pessoa. Se ela se arrepender, você recuperou aquele irmão. E está maravilhoso. Festa e celebração. Agora, e se ela não se arrepender? Segundo passo. Você vai pegar pessoas que são próximas a você e próximas a ela. Um grupo pequeno, um grupo menor, um grupo que tem influência sobre essa pessoa. E você vai falar para ela assim: se ele não o ouvir, leve um ou dois outros, para que tudo seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Ela participa do seu pequeno grupo? Quem são as pessoas mais próximas a ela? Você viu que ela está dando umas varadas na água, sabe? Bola fora, errando bastante. Se aproxima e fala com ela. Chama 2 ou 3 pessoas. Amigo, vem cá, vamos tomar um café. Vem cá. Olha, isso aqui. Está fora, cara. Se ela se arrepender, você ganhou seu irmão. Se ela permanecer obstinada na sua atitude, no seu pecado, terceiro passo. Agora, é necessário uma advertência da comunidade, da igreja. Se ainda assim se recusa a ouvir, apresente o caso à igreja. Chame os presbíteros. Chame os pastores. Mostre para eles. Cumprimos o primeiro passo, cumprimos o segundo passo, agora precisamos de vocês. Nosso irmão é precioso, nossa irmã é preciosa. Nós não queremos que ele fique fora, nós queremos ver o arrependimento. Fazemos isso não como uma forma legalista, fazemos isso por amor a ele, por amor a ela. E a igreja toma a sua atitude. Eles vão atrás. Se ela se arrepender, você ganhou a sua irmã. Você ganhou o seu irmão. Agora, se ele não se arrepender, vem o quarto passo. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como um gentio ou como cobrador de impostos. Não há nada em comum mais entre nós. Se ele rejeita a admoestação de quem ama, se ele rejeita a admoestação de outras pessoas que se preocupam, se ele rejeita a admoestação da comunidade da fé, não tem por que mais essa pessoa continuar no meio da igreja. Quais são os 4 passos de Mateus? Particular, correção no pequeno grupo, advertência da igreja, exclusão da igreja. A gente fecha Mateus provisoriamente
deixa de lado, recuperamos 1 Coríntios, voltamos para cá e abrimos. É onde Paulo está. E a partir de agora nós veremos 4 porquês a disciplina existe em uma comunidade de fé. Primeiro, pelo bem do pecador. Pelo bem do pecador. No final do versículo 5, o apóstolo Paulo fala que o objetivo é que ele é entregue a Satanás para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O objetivo é sempre que a pessoa desperte para o seu pecado. Que a dor de ser removida das bênçãos da igreja o acorde e o traga de volta aos seus sentidos. O objetivo nunca é punição. O objetivo nunca é exclusão por exclusão. O objetivo é cura e restauração. Nesse estágio, o apóstolo Paulo está dizendo que, algumas vezes, Satanás é o último estágio da disciplina. Viva como Satanás viveu. Rejeite a Deus e experimente as consequências disso. Para o seu bem, viva assim. Quem sabe você se arrepende e volta. Eu olho para esse texto e faço uma conexão direta com Lucas capítulo 15, na terceira parábola contada nesse capítulo, que é a parábola do filho pródigo. O filho cresceu na casa do pai. Vira para o pai e diz: me dá a parte da herança que me cabe. O pai dá o dinheiro e o filho vai viver a vida. O pai não vai atrás. Ele não suplica. Ele não rasteja. Ele não implora. É isso que você quer? Vai. Mas o filho cai em si. E caindo em si, ele volta. E quando ele encontra o pai na beirada do portão, o pai o abraça, o beija, troca a sua roupa, põe sandálias nos pés, põe o anel nos dedos, mata o cordeiro cevado e a festa é celebrada. Porque o filho voltou para o bem do pecador. Isso acontece para o bem também da família da fé. Perceba que isso vai ampliando o círculo de ação, que vai crescendo. É para o bem do indivíduo, mas é para o bem da família da fé. Quem está próximo dele? Versículos 6 e 7. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Fermento é a linguagem que conecta esse texto à Páscoa. É exatamente a celebração daquilo que deveria ser tirado do meio do povo de Deus. Por isso a festa dos pães ázimos, por isso que algumas vezes o fermento está fora. Porque muitas vezes no Antigo Testamento e no Novo também o fermento é comparado com aquilo que contamina, que vai crescendo e desenvolvendo onde o ambiente permite. E Paulo está dizendo não, para o bem do corpo, para o bem da família, isso deve cessar. Um pouco de pecado no meio da igreja contamina toda a comunidade. E nós não estamos falando aqui de pecados que são cometidos de maneira não premeditada, que acontecem na vida, que a gente se arrepende e volta. Nós estamos falando de uma pessoa que obstinadamente rejeita Deus e a sua palavra. Como essa pessoa continua liderando um grupo de louvor, cantando no coro, pregando no púlpito, governando como presbítero, servindo como diácono, adorando e conduzindo um pequeno grupo? Qual a mensagem que é passada nas entrelinhas dessas atitudes?
começa a fofoca, a maledicência. As pessoas começam a se afastar, saem da igreja. É o fermento levedando toda a massa. Para o bem da igreja, esse tipo de atitude é tomado. Para o bem da família da fé. Deixa eu transformar isso daqui em um exemplo. Imagina que você é um pai, uma mãe de uma família que tem ali alguns filhos e de repente um dos seus filhos, o mais velho, começa a ter um envolvimento com drogas e as drogas começam sempre com uma maconha para dar uma relaxada, para dar uma apaziguada, para eu desestressar. E o caminho é sempre o mesmo, é sempre uma progressão. Isso, toda história de dependente químico é assim. E essa pessoa vai se afundando no uso das drogas. Ela deixa a faculdade, ela deixa o emprego, ela não se estabiliza, ela não tem dinheiro, mas ela tem pai e mãe que começam a botar dinheiro na mão dele, morrem de dó, sustenta em casa e ele está lá, influência para as crianças menores. Você está preocupado, os filhos começam a perguntar e você começa a perceber que algumas atitudes precisam ser tomadas, porque o patrimônio da família começou a ser dilapidado. Peças da casa começaram a ser roubadas, joias da mãe começaram a ser roubadas, utensílios domésticos começaram a sumir. Existe um ministério chamado Amor Exigente. E esse ministério diz o seguinte, que a maior prova de amor para um filho que chega nesse nível de obstinação é você virar para ele e dizer assim, eu não posso impedir que você destrua a sua vida. Eu não tenho essa autoridade, esse poder. Por mais que eu queira, eu não posso dizer. E eu não posso impedir que você destrua a sua vida. Mas eu posso impedir que você destrua a minha família, o meu casamento e os meus filhos. Sai de casa. Sai de casa. Para onde que eu vou? Eu não sei. As suas escolhas te levaram para esse caminho. E talvez, sentindo as dores das suas escolhas, você se arrependa e volte. E quando você voltar, eu vou te ajudar. Nós vamos achar uma casa de recuperação. Eu estou disposto a fazer isso. Para o bem da família e para o bem do indivíduo. Ações duras como essa, muitas vezes são tomadas. E o ciclo vai agora ampliando, porque isso acontece também para o bem do nome de Cristo. Verso 7. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi crucificado. Por isso celebremos a festa não com o pão velho, fermentado com maldade e perversidade, mas com o pão novo da sinceridade e da verdade. Não existe a mínima possibilidade de você querer viver sustentando, adorando e praticando aquilo pelo qual Cristo morreu. Como é que você celebra algo que permitiu a morte de Cristo? Para o bem do nome dele, atitudes assim precisam ser tomadas. Não tem nada a ver com vingança, não tem nada a ver com o nome da nossa denominação vai ser prejudicado. Besteira. É o nome de Cristo. É o nome dele. Porque foi por isso que ele morreu. E como nós podemos estabelecer comunhão entre aquilo que permitiu e trouxe a morte de Cristo com aquilo que você está vivendo de maneira obstinada? Não cabe. Não ajusta. Nós fazemos isso por amor ao nome de Cristo. E eu sei que essa mensagem, ela traz muitas ressalvas. Muitas ressalvas. Eu não vou conseguir esgotar tudo isso. Mas quando eu digo isso, eu não estou me referindo a você que está vindo aqui na Vila Mariana pela primeira vez hoje.
Não é para você isso. Essa mensagem não é para você que está conhecendo a Cristo, o seu amor, a sua igreja, o seu evangelho. Essa mensagem não é para você. Eu quero que você fique preocupado, porque se tem uma coisa que nós amamos receber aqui na igreja, são pessoas cheias de problema, desejosas por Jesus. Nós amamos isso. É uma das coisas que torna essa igreja viva, com problemas vivos. É você. Bem-vindo. Bem-vinda. Que bom que você está aqui. Com a sua vida toda torta, cheio de cicatriz, cheio de ferida. Nós queremos cuidar de você. Não é para você essa mensagem. Essa mensagem é para você que assumiu o compromisso com Jesus e obstinadamente quer conciliar coisas que são inconciliáveis. O seu sacrifício com o seu amor pelo seu pecado. Não encaixa. E por fim, pelo bem do mundo. Quando escrevi antes, eu disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Paulo está dizendo, eu falei para vocês, não se associem com essas pessoas. Aí ele faz a ressalva. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam que sair desse mundo para evitar pessoas desse tipo. Paulo está replicando o que Jesus disse. Não vou tirar vocês do mundo. Não vou pedir para vocês saírem do mundo. Vocês vão ficar aí, porque a vida de vocês vai ser um exemplo para o mundo. A Bíblia fala que Jesus é luz. Muitas pessoas nunca irão ler a Escritura Sagrada. Muitos nem sabem onde comprar uma Bíblia, como abrir uma Bíblia, como ler uma Bíblia. Para muitas pessoas, você vai ser o mais perto de Jesus que elas vão conhecer. É você. E a igreja é o mais próximo de Jesus que elas vão ver. São como esses vitrais, que são evidenciados pela beleza de uma luz de fora. E essa luz, quando bate nesses vitrais, evidenciam as cores, as formas, as mensagens. Nós somos esse vitral que o mundo vai ver por meio da luz de Jesus. Quando fazemos isso, uma disciplina, uma admoestação, uma exclusão, nós fazemos porque nós amamos o pecador, nós amamos a igreja, nós amamos o nome de Jesus e queremos que o mundo conheça isso. É por isso que a disciplina em uma igreja existe. É por isso que a disciplina em uma casa, em um lar, existe. E aí, eu fecho agora Coríntios e resgato a última palavra de Jesus em Mateus 18. Porque nessa última palavra de Jesus, ele diz, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, leem, eu estou... A gente usa esse versículo para justificar reuniões de oração que não tem quórum. Pastor, vocês vão ler esse versículo no culto de hoje à noite? Não, não vamos ler. Mas onde esse versículo está inserido? No processo da aplicação da disciplina. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não se preocupe se a igreja esvaziar. Não se preocupe com isso.
Porque onde 2 ou 3 estiverem, eu estarei ali com vocês. Não tenham medo de aplicar a disciplina. Por quê? Porque eu estou com vocês. Eu vou estar com você lá. Eu estarei lá. Não tenha medo. Por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, Ele vai estar. Porque é povo dele, é família dele, é corpo dele, é a criação dele. Ele está lá. Mas surgem muitas objeções. A primeira delas, nós não devemos ser amigos dos pecadores. Jesus não era conhecido como amigo dos pecadores. As pessoas falam isso. E eu espero que você seja mesmo. Eu espero que você se relacione além dessa bolha chamada igreja. Eu espero que você convide pessoas para jantar e almoçar na sua casa que não têm a mesma fé que você, para que elas vejam a beleza da luz que te ilumina e a forma maravilhosa que Jesus colocou em você. Porque o nosso amor é incondicional, mas a comunhão do corpo, ela é condicional. Não tem jeito. Outros dizem, mas vocês só pegam no pé de certos pecados, não é mesmo? É verdade. Infelizmente, muitas igrejas só acabam agindo quando pecados de cunho sexual se tornam evidentes. Um casal de jovens que acabou fazendo besteira e a menina engravidou. Ninguém engravida sozinho, né? Aí a igreja vai lá e age. Mas o texto fala de beberrão, o texto fala de pão duro, fala um monte de coisa. Então, nesse ponto aqui, a gente tem que deixar de lado essa predileção e agir com mais veemência. No cuidado com o corpo, por amor à pessoa, para o bem da comunidade e para a glória de Deus e do nome de Jesus. Uma outra admoestação ou contestação, Gustavo, a igreja não deveria ser um hospital para acolher pessoas que estão doentes, enfermas? Sim, sim, sim. Sem dúvida que sim. Mas a igreja, ela não deve ser um lugar onde pessoas que foram curadas querem ficar doentes. Não pode. Não pode. De novo, você é muito bem-vindo aqui no nosso meio. Ninguém está aqui para ficar analisando minuciosamente a sua timeline, o seu feed do Instagram. Ninguém está aqui para ficar stalkeando cada postagem que você faz, cada coisa que você vê. Nós não temos um relatório mensal do seu histórico de navegação da internet. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui tem a ver com pecados obstinados, públicos, conhecidos e que jogam o nome de Jesus no lixo. No lixo. Se você está doente, foi para você que Jesus morreu. Ele disse isso. Os sãos não precisam de médico. Eu vim para os enfermos. Se você está doente, aqui é o seu lugar. Bem-vindo. Deixa Jesus curar a sua enfermidade espiritual. Deixa Ele curar a sua enfermidade espiritual. Pastor, mas e quanto ao mandamento de não julgar? Até os incrédulos falam isso, né? Não julgueis para não serem julgados. Se tornou uma das palavras mais pronunciadas de Jesus. Paulo estabelece aqui uma posição acerca de um comportamento público, sistemático e obstinado. Não é julgamento.
É fato. Ninguém está dizendo que essa pessoa está condenada ao inferno. Não é isso. As suas práticas relacionadas à Escritura são contrárias. Amigo, se converta. Se arrependa. Amiga, se arrependa. Minha irmã, se arrependa. Meu irmão, se arrependa. Confesse. Venha, volte. Por isso a disciplina acontece. Ninguém está estabelecendo minuciosamente critérios para você viver. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. E sendo nova criatura, vivem de acordo com um novo Criador. Mas, Gustavo, isso funciona de verdade? Isso não afasta as pessoas ainda mais? Algumas vezes sim, outras vezes não. Olha para mim. Nós não cumprimos os mandamentos porque funcionam. Nós cumprimos os mandamentos por obediência. Não é porque dá certo. A Bíblia não é uma escritura pragmática. Ela não é um livro de matemática, de cálculo, de função. Não é. Não é pragmatismo. É obediência. E algumas vezes vai afastar mesmo. Agora, muitas outras vezes, ela vai ter um efeito curativo. Deixa eu contar uma história para vocês. Certa feita, o meu pastor, o pastor da minha mocidade, da minha juventude, o homem que Deus usou para despertar o ministério na minha vida, o meu amor pela igreja, que me ajudou a formar a minha eclesiologia, já pregou aqui no nosso meio e já contou essa história. Ele veio de uma vida homossexual horrível, travesti, de prostituição, se converteu ao Evangelho, foi para o seminário, passou por um exame no presbitério de quase 9 horas de exame, foi ordenado pastor e foi pastorear numa igreja numa cidade de 18 mil habitantes. Depois de 17 anos de pastorado naquela igreja, ele foi pego em pecado com outro homem. Pastor. Os presbíteros subiram no púlpito daquele domingo, comunicaram à igreja o fato. Ele foi levado para o presbitério, foi colocado em disciplina por 2 anos sem pastorear a igreja. Todos os domingos ele estava sentado no banco da igreja dele, olhando os irmãos que ele tinha decepcionado. Todo domingo. A esposa do lado dele. Os filhos do lado dele. Passado 1 ano, ele volta para o presbitério. Agora você pode tomar a Santa Ceia com os irmãos. E por mais 1 ano ele permanece na mesma igreja, sentado todos os domingos. Mas agora em comunhão com os irmãos. No final do 2º ano, o presbitério decide: você pode voltar a pastorear, mas nós não sabemos se a igreja quer que você seja o pastor de lá. Reunimos uma assembleia, vamos fazer uma eleição. A igreja volta em peso. Nós queremos que ele seja o nosso pastor. E ele está lá há 34 anos. Na mesma igreja. Já enviou
35 pastores para o seminário. Às vezes, não dá certo. Às vezes, dá certo. Mas a gente não está preocupado se dá certo ou não. A nossa preocupação, porque é bíblico. E por ser bíblico, a gente faz. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Só existe duas maneiras de você se relacionar com Jesus. Só duas maneiras. Ou Jesus é o seu Salvador, o Senhor da sua vida, o seu maravilhoso Redentor, ou Ele é o seu juiz. E essa postura você só pode tomar em vida. Nunca depois da morte. Sempre em vida. Eu não sei qual é a sua postura hoje. Eu não sei se você se relaciona com Ele como Ele sendo o seu Senhor e Salvador, ou se um dia você vai olhar para Ele como um juiz. Mas o meu convite para você é: venha, venha. Torne-se família. Venha. Não tenha medo. Venha. Se entregue. Não existe pecado em você que Cristo não possa perdoar. Não existe. Nenhum. Ele pode perdoar todos os seus pecados. Todos. Venha. Participar de um culto não é ser família. Venha. Se aproxime. Esteja perto o suficiente para conhecer e ser conhecido. Venha. Venha. Não fique longe. Não fique distante. Venha. Quem sabe, hoje é o dia que você ouviu a voz do seu Redentor, dizendo: meu filho amado, meu irmão amado, minha família amada, Jesus morreu para perdoar o seu pecado. Venha. Essa é a voz dele, dizendo para você: venha.